Tem sido muito rápido, né? Nos últimos anos realmente tem sido uma velocidade frenética o desenvolvimento da IA. Assusta muito no sentido de que o pacote que ela entrega é tão coerente, tão plausível, que você simplesmente aceita o que ela está dizendo. Mas quando você olha, né, por dentro ali, ela tem a coerência matemática somente, né? Então essa que é a parte mais assustadora. As pessoas dão credibilidade, né, e colocam a IA para fazer coisas que ela não deveria estar fazendo muitas vezes, né? Então a gente está falando de aplicações nas empresas, né, onde você tem que ter regras de negócio cumpridas na precisão, e você evidentemente não pode usar uma IA generativa para isso, porque ela não foi construída para isso, ela foi feita para ser criativa. E quando você é criativo, você tem que sair da caixinha, não é verdade? Pensar fora da caixa. Então esse é o principal problema que eu vejo, as pessoas confundem, né? E a generativa é aquela que brilhou nos últimos anos, mas ela de longe representa todo o espectro de coisas que a IA pode entregar nas organizações. Inteligência artificial é um termo bastante conceitual, né? Estudado na academia, pelos cientistas, né? Temos aí os prêmios Nobel de Química, de Física, né? Que foram agraciados aí com as suas descobertas do AlphaFold na parte de mapeamento genético, né? O Demis Hassabis, né? Então todos eles têm essa visão que a IA é um termo conceitual. Conforme você vai vendo a coisa mais prática, né? Então machine learning, aprendizado de máquina, deep learning, aprendizado profundo, redes neurais, né? Isso vai chegando num ponto que imagina uma bolinha lá no centro. Essa bolinha bem pequena lá no centro, como se fosse uma pérola, é a generativa. Então ainda tem muitas nuances das IAs que não são IAs generativas, mas que têm aplicações empresariais muito mais assertivas e muito mais baratas, por assim dizer, para entregar o que o negócio precisa. Automação, eficiência operacional, redução de custos e assim por diante. Sendo bem direto, né? As pessoas interagem com IAs há pelo menos umas 2 décadas, né? A sua busca no Google, o seu Waze, a sua rede no LinkedIn, toda ela é construída por algoritmos de inteligência artificial. Só que ninguém ficou dizendo para você que aquilo era feito com IA, né? A Alexa, a Siri, esses assistentes virtuais, né, embarcados nos produtos que conhecemos, eles já tinham IA. A diferença é que ninguém falava isso. A partir de 2017, né, com o paper no Google, né, Attention is All You Need, que foi que começou a tomar de assalto o mercado com a IA generativa, o GPT, né, Transformer, que é a arquitetura que tem ali dentro, ficou evidente que a atenção que o público geral deu muito grande. Então, houve uma corrida de outros fabricantes para produzirem os seus próprios LLMs, os seus modelos de linguagem, que são os que a gente está mais acostumado a interagir, né? Então esse foi um ponto de virada, né? Todo mundo começou a ficar consciente da IA a partir do GPT, mas ela já estava embarcada em muitas outras coisas, muitas outras situações, claro, com desempenho não tão assustadoramente grande, né, do ponto de vista de entrega, mas já acontecia. O GPT, né, e todos os LLMs, os modelos de linguagem, eles têm a premissa de trabalhar na linguagem natural. Ou seja, como você escreve, como você fala, ele vai decodificar aquilo para a linguagem de máquina, vai trabalhar e vai te devolver linguagem de máquina. Então, tem camadas aí que tem que ser interpretadas. Quando você digita um prompt e esse prompt solicita algo ofensivo, antiético, imoral, ele tem que ter camadas de filtragem ali para impedir que aquela informação nociva contamine os dados de treinamento. Feito isso, né, é a interface. Ou seja, a minha visão de futuro, se é que eu posso fazer isso, né, sempre costumo argumentar o seguinte, que no futuro os LLMs vão estar no seu carro, na sua torradeira, na sua geladeira. Geladeira, compra para mim o iogurte tal, tal, tal. Eu quero que tiver desconto. Se tiver próximo de vencimento, veja se tem mais de 10 dias. Então, esses comandos que nós damos hoje por escrito, né, eles vão ser quebrados na medida que os modelos de linguagem evoluem e eles têm mais capacidade de processar uma conversação natural conosco. O que a gente vê nas empresas é que muitas vezes não se tem aquela preocupação de delimitar o problema que eu quero resolver. Não tem clareza, muitas vezes, de exatamente qual é o problema, quais as circunstâncias daquele problema acontece. Por exemplo,
índice de acidente com carga e descarga de caminhões. Tá? Então a pessoa tem a questão física dela, de não usar o EPI, tem uma postura. Eu posso usar câmeras para filmar isso tudo, né? Mas eu preciso saber o problema. Qual é o problema? Ele não está aderindo ao uso de EPI, a postura física dele não está adequada, ele está fazendo um esforço demasiado. Então, quer dizer, tem várias variáveis físicas que precisam ser monitoradas para eu conseguir circunscrever esse problema dentro de um contexto. Enquanto eu não tenho isso muito claro, eu posso lidar com variáveis que não vão fazer sentido para o modelo. Ele vai me dar uma resposta que vai parecer coerente, mas eu não consegui captar a complexidade do problema como um todo, você percebe? Então, deveríamos gastar mais tempo estudando o problema do que tentando colocar um prompt ali, tenho aqui um contexto assim, 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 assim. Então, essa é a minha visão até agora. O trabalho das pessoas está mudando substancialmente, porque é a primeira vez na história que a gente tem uma alteração da dinâmica do tipo de trabalho que é afetado pela tecnologia, né? A tecnologia sempre veio, vamos dizer assim, alterando a maneira como o trabalho mecânico repetitivo é feito. Tá? Então, quanto mais repetível for aquele trabalho, maior a tendência dele ser substituído por uma máquina. Isso aconteceu na indústria automotiva na década de 70, já aconteceu em outras circunstâncias, né? Até se você pensar no carro, quando ele surgiu, né? Ele também substituiu os cavalos, né? Então, você tem várias analogias ao longo da história que mostram isso. Tá? A grande questão é que a inteligência artificial ela possibilita você ter um upside cognitivo, ou seja, você tem ali alguém que pode alavancar a sua parte de raciocínio, desenvolvimento, de criatividade. Isso coloca em xeque aquele tipo de trabalho que ficava resguardado às pessoas que tinham mais estudo, mais conteúdo, né? Então, essa fronteira foi quebrada com a IA. Então, o pessoal criativo, o pessoal que tomava decisão, tem CEOs dizendo já que vão colocar uma IA para tomar as decisões que ele tomaria. Porque, de fato, ela vai aprender o padrão decisório dele e ela vai tomar decisões como ele tomaria. Mas assim que aparecer um contexto que seja minimamente distinto daquele que ele já enfrentou, ela vai precisar tomar um rumo. Será que esse rumo vai ser o mais assertivo? Então perceba o risco que a gente corre quando você faz o offload cognitivo, quando você passa a responsabilidade da sua cognição para a inteligência artificial. E isso é um problema muito grande. Se você olhar, né, o ser humano é um microcosmo dentro dele. Né? Nós somos um universo dentro de nós mesmos. Né? E o mundo que nos cerca ele é caótico. Você não pode esperar previsibilidade de algo que é feito do caos e da ordem, Então não dá para você colocar uma máquina para lidar com isso. Tá? Esse é o primeiro ponto da minha visão pessoal. Né? Agora, tem coisas que você tem num ambiente controlado. Uma linha de produção, um processo de contas a pagar, né? E aí entre os agentes de inteligência artificial, aí sim você tem delimitadores claros, o que a gente chama de guardrails. Você coloca um agente que interage com o público em geral, o cliente, por exemplo. Ele pode dar informações, tal, mas se ele for questionado por algo que não está no script, qual que é o guardrail, qual que é o limite que ele tem que ter? Fale com o humano para ver como tratar essa exceção. Então, você tem que ter muito claro, mapeado, muito extensamente, quais são as hipóteses dele fugir da regra para esse caos que você comentou, para que eu possa fazer voltar para ali, para aquele quadradinho que ele tem que ficar confinado. É a estratégia que tem que estar por trás de tudo isso, né? Tanto nas organizações quanto na vida pessoal das pessoas. Pega alguma coisa que você faça no automático. Né? Se você começar a fazer essa coisa no automático, e depois eu vou pedir para você escrever no papel tudo que você fez, como você fez e por que você fez, é quase certo que você vai esquecer alguma coisa. Porque no modo automático, você não tem noção da quantidade de sequências, de comandos mentais que você dá para você mesmo, para você construir aquela atividade. Com a máquina é a mesma coisa. Eu preciso ter muita clareza de quando eu vou criar o comando, o prompt. Né? E essa clareza no prompt tem que começar lá na estratégia do negócio. Por que nós estamos usando o IA para fazer essa aplicação? Por que esse produto tem que ter inteligência artificial para interagir com o cliente?
Será que não tem outra tecnologia mais madura e mais barata para fazer isso com menos custo e menos dispêndio energético? Porque ela sim consome muita energia. Então essas coisas vêm da estratégia. O prompt só cristaliza isso na ponta para fazer a máquina responder conforme a gente imagina. Eu costumo pensar o seguinte: inovação e tecnologia não deveriam ser departamentos isolados em qualquer negócio. Não importa se é público, privado, independente da indústria que se atua. Eu sou da opinião que é o seguinte: estamos num patamar de desenvolvimento tecnológico que deveria ser obrigação de todos os colaboradores conhecer como inovar e conhecer como usar a tecnologia para apoiar esse processo que é contínuo. Tá? Então, nesse sentido, a engenharia de prompt, como as pessoas costumam dizer, né, acaba sendo como você usar a ferramenta para fazer aquilo que você precisa fazer no seu dia a dia. Como otimizar, como gastar menos tempo, como fazer com um custo mais interessante, né? Ou como ter um resultado alavancado. E nesse sentido, a seniorização vem a reboque disso. Por quê? Se antes eu tinha uma equipe discutindo, fazendo brainstorming, né, para ter um consenso sobre um tema complexo, hoje eu posso pegar o produto dessa equipe, colocar numa IA e pedir para ela criticar o que eles disseram. Qual ponto faltou? Que aresta precisa ser desbastada para que eu tenha uma solução mais adequada? Então, a seniorização vem disso, dela apoiar a inteligência humana para que ela tenha um patamar de entrega superior ao que a gente está acostumado. Ao mesmo tempo, quem chega mais júnior, que tem menos repertório, tem na mão uma excelente ferramenta para estudar, para se aprimorar, para desenvolver cognitivamente, desde que ele saiba o que fazer e o que não fazer, que é o letramento em inteligência artificial. Então, o letramento em inteligência artificial é entender o porquê a IA responde como ela responde, né? Por que ela responde dessa forma e como ela faz para trabalhar. Quando você entende isso, não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista do conhecimento mesmo, da epistemologia da coisa, né? Fica mais fácil você saber com quem você está interagindo. Fica mais fácil estabelecer e antever os riscos que você tem de você colocar a IA para fazer determinadas coisas. Riscos éticos, riscos de viés, né? Viés algoritmo, riscos de fazer mau uso dos dados, levar em conta situações onde você não deveria usar a IA e sim outro tipo de tecnologia, né? Então o letramento vem nesse sentido de garantir a soberania das pessoas sobre a tecnologia. Porque que ela é prevalente a gente já sabe. Então a gente não pode chegar num ponto onde ela tem mais prevalência do que a nossa palavra para tomar decisões. Então o letramento tem a ver com isso, de garantir a nossa soberania enquanto diretores dessa tecnologia, dizer o que ela precisa fazer e por que ela precisa fazer. O letramento ele surge a partir da necessidade que as empresas têm, as escolas têm, os professores têm, porque veja o momento que nós estamos agora, né? Nós temos escolas precisando capacitar os seus professores no uso da IA para criarem aulas melhores, mais engajadoras, mais potencializadoras das crianças, que pegam o celular e tem uma IA ali disponível. Esse é um cenário. Então, desde a base. O outro aspecto é o seguinte: dentro do ambiente organizacional, as empresas estão enfrentando um fenômeno chamado Ghost AI, a IA fantasma. O que é isso? Não tem uma ferramenta homologada de inteligência artificial naquele negócio. O funcionário sabe que ele pode otimizar o tempo dele. Então, ele usa uma IA aberta, que não tem guardrails, que não tem governança, e ele pode expor ao risco de colocar informações confidenciais naquela IA. Isso expõe o negócio. Então, o letramento vem daí também, da necessidade de saber, de cientificar as pessoas do risco que elas correm de interagir com uma ferramenta que não está homologada, que não está sob controle, que não tem ninguém do negócio olhando o que está acontecendo, né? Então, esses são os riscos, e por isso que o letramento é tão importante. No ambiente corporativo, a gente tem que imaginar que é um ambiente que costuma ser mais restritivo em termos de governança. Ou seja, você pode usar esta IA e você não pode usar essa IA. Esse é um ponto de partida. Por outro lado, todos os grandes fabricantes de ferramentas de IA estão embarcando seus produtos com agentes, com IAs, com algoritmos, né? Então, a própria Microsoft, né, tem muita coisa que ela ainda tem na esteira de desenvolvimento que vai começar a sair. Então, por exemplo, vai chegar no ponto, né, e já está praticamente sacramentado isso, que você vai ter que chegar no Copilot, por exemplo, e dizer para ele assim: olha, eu tenho uma reunião amanhã com a pessoa A, B e C, vai nos meus e-mails, pega os e-mails que eu troquei com ele,
cria uma apresentação de resumo e cria um item na minha agenda para que eu me encontre com ele amanhã às 3 da tarde. Hoje você vai gastar ali algum tempo para fazer isso tudo funcionar. À medida que esse fluxo de orquestração está desenhado dentro de uma ferramenta da Microsoft, o ganho de produtividade é inegável, porque você dá um comando e ela executar aquilo que você iria fazer manualmente, ler o texto, ver os e-mails, aí você vai no Outlook, procura e-mail, não acha o e-mail, porque sempre acontece, né? Esse processo todo ele consome tempo demais, consome energia demais, energia psíquica, inclusive, das pessoas. Quando você não tem as pessoas despendendo tempo com isso, você tem elas fazendo coisas mais produtivas, porque você delegou isso sim é uma coisa que é bacana se delegar, você vai cuidar de outras coisas, cuidar do seu time, vai oferecer coaching, vai oferecer mentoria, vai ser criativo, vai discutir problemas de negócio, enquanto a IA está fazendo essa parte burocrática. Então isso é muito bacana. Todo mundo está cheio de problema, certo? Todo mundo tem seus problemas, seus perrengues, né? Como a gente costuma dizer no popular. Mas a questão toda eu preciso determinar, eu tenho que ter um método para saber qual o problema é o mais importante. Qual é aquele que, se eu criar uma inovação, eu vou resolver e vai ter um impacto gigantesco, né? A gente usa o princípio do Pareto, né? 80-20, então eu preciso ter muito cirúrgico para escolher as tecnologias, as inovações que eu vou provocar, para que aquilo reverbere na organização como um todo. Então, o tempo maior da inovação tem que ter esse juízo crítico, de olhar os problemas que nós temos, quais são as oportunidades, e aí sim dedicar o esforço necessário para fazer as alterações que são necessárias, com os projetos de inovação que a gente precisa. A IA, como eu falei, ele é um conceito, é um conceito, né, bastante amplo, tem muita coisa dentro de inteligência artificial, tá? Agente é uma aplicação dela, um direcionamento específico que a gente dá, onde eu coloco mais contexto, delimito e falo, esse agente vai fazer isso, isso e isso. Ele pode se conectar com outro agente, que faz um outro pedacinho do processo, que se conecta com outro agente. Então, eu tenho 3 agentes em etapas diferentes do processo e eu posso ter um outro terceiro agente no nível de supervisão. Então, eu consigo criar um time de agentes para fazer, por exemplo, nutrição de leads do meu CRM, para fazer outras etapas do meu funil de vendas, por exemplo. Então, eu posso desenhar isso num fluxo agêntico, tá? Então, eu vou criar etapas de um processo onde esse agente vai atuar dentro de regras bem delimitadas, né? Então, a grande questão tanto no começo do processo quanto no final, eu tenho que ter um humano para olhar o que esse agente está fazendo. Se o que entrar no começo não for bom, ele não tem como produzir uma saída de qualidade. Então, eu preciso associar sempre a ideia de que um agente vai demandar uma supervisão humana. E leve em conta o seguinte, como o agente tem um fluxo de trabalho contínuo, ele não tem férias, não está cansado, não fica doente. Se você colocar 100 agentes para trabalhar no seu pequeno negócio, você vai ter um problema, porque você não vai ter humanos suficiente para supervisionar esses 50 agentes. É o acelerador do caos, certo? Porque se tiver algo errado, por menor que seja, ele vai amplificar isso em proporção agêntica. Dez anos é bastante tempo falando em termos de inteligência artificial, tá? Mas vamos assim tentar fazer um exercício de futurologia aqui, né? O que eu percebo é o seguinte, os produtos, os serviços que hoje nós usufruímos, né? Você vai na quitandinha ali e vai comprar o seu tomate, comprar um suco, né? Você às vezes fica na dúvida se aquela fruta está madura, suficiente, se está... Então, a tecnologia essa IA vai começar a aparecer em aplicações muito triviais. Por quê? Hoje qualquer pessoa consegue criar um aplicativo. Com o Vibe Coding, você pode em 20 minutos, no decorrer dessa entrevista aqui, criar um aplicativo para fazer o que você quiser. Colocar esse poder na mão das pessoas é libertador, mas ao mesmo tempo é assustador, porque elas podem criar um exército de aplicativos que estão baseados em IA, que não tem aplicabilidade prática nenhuma, que não vão trazer um benefício para a sociedade como um todo. Então, o que a gente tem que ter daqui para diante é um juízo crítico e moral muito superior ao nosso desenvolvimento tecnológico, porque o que aconteceu é o seguinte,
a humanidade evoluiu muito rápido na parte tecnológica e a parte moral continua estagnada. E esse é o calcanhar de Aquiles que a gente tem. A gente viu o caso da Anthropic, né, onde o Trump tentou forçar ali o uso para fins militares, eles recuaram, né? Então veja o ponto que a gente chega, né, de discutir se eu vou usar IA para fins militares ou não, né? Então esses posicionamentos são um delimitador do que pode acontecer se a gente não se firmar nesses aspectos mais éticos, morais, e saber que a IA tem que ser profícua, ela tem que entregar o bem da humanidade, tem que enxergar o homem como um todo e como a humanidade, né, como o bem comum que nós temos.